Olá você, como vai nesse dia de hoje? Seja muito bem-vindo ao Analítico News, seu canal de notícias com foco em política no Brasil e no mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino da notificação e compartilhe com o maior número de pessoas. Vamos para mais notícias. Porque o Senado mais uma vez adiou a votação que altera a lei da ficha limpa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou nesta terça-feira, 3 de setembro de 2024, o projeto de lei complementar 192 de 2023, que reduz o prazo da inelegibilidade definido pela lei da ficha limpa. A proposta é uma parte da mini-reforma eleitoral, sendo relatada pelo senador. O senador Everton Rocha ele pediu para adiar. Apesar de diversos senadores da ala governista, até a oposição demonstrarem falta de consenso sobre a matéria, o que fez Pacheco adiar a apreciação foi o pedido do relator. Pacheco destacou que a votação do texto posteriormente ocorrerá em sessão presencial após as eleições municipais. Rocha destacou que, apesar do pedido de adiamento, é um erro legisladores falarem que não se deve modificar o que já existe na lei. Entre aspas para ele, acredito na construção do diálogo e quero, presidente, que Vossa Excelência retire o projeto de pauta, pois quero continuar conversando com os líderes da casa e com alguns partidos para que a gente possa, exercendo o máximo possível essa possibilidade de acordo, a gente trazer fora do calor da eleição o projeto para o plenário novamente. O petista senador Humberto Costa classificou o texto como uma desconstituição para beneficiar terceiros. Entre aspas para ele, é inacreditável que essa casa esteja discutindo um assunto como esse, enquanto tantos assuntos são mais relevantes do que isso. Apesar de destacar pontos positivos da proposta, o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, disse que o texto não pode beneficiar políticos condenados criminalmente por crimes na administração pública. Moro também pediu a retirada da pauta para que a proposta fosse aperfeiçoada. Continuou, entre aspas para Moro, a lei da ficha limpa tem pontuais injustiças e esse projeto corrige várias dessas injustiças. Me refiro aos casos de inelegibilidade não decorrente da condenação criminal, mas de outra espécie de julgamento. E continuou. Temos visto, infelizmente, várias injustiças sendo cometidas. Para ficar um exemplo, foi cassado o mandato do deputado federal mais votado do Paraná, o Deltan Dallagnol, sob uma argumentação que não convence. O projeto que altera a lei da ficha limpa prevê que o período de inelegibilidade permanece em 8 anos, mas o prazo começa a contar a partir da condenação do político. Atualmente, o prazo conta depois do cumprimento da pena. A alteração diminuiria o período do político longe das eleições. O projeto aprovado hoje é de autoria da deputada federal Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro. Ela é a filha do Eduardo Cunha, que liderou ali o impeachment da Dilma. A proposta ainda estabelece o período máximo de 12 anos para a inelegibilidade. Além disso, determina ser preciso comprovar o dolo quando o político cometer atos de improbidade e aumenta de 4 para 6 meses o período de desincompatibilização de candidatos que são integrantes do Ministério Público, Defensoria Pública, militares e policiais. Segundo o relator, o projeto corrige uma pequena distorção na lei da ficha limpa. Inclusive, Marlon Reis, que é ex-juiz e hoje está na advocacia, lutou, foi o protagonista desse projeto e todos estivemos aqui apoiando ele, que é o da lei da ficha limpa, né? E somos submetidos a ele. Tanto que para estar aqui no mandato, para ser candidato, tem que ser ficha limpa, explicou. Conforme Rocha, entre aspas, por um erro técnico, às vezes quem paga é o ex-gestor, não o contador nem o advogado. Ele pagaria, segundo o pedetista, por uma prestação de contas erradas, sendo condenado em órgão colegiado simplesmente à morte cívica e política dele. Isso não dá. É hipocrisia falar em pena perpétua para quem cometeu qualquer tipo de erro no Brasil, finalizou. Para jornalistas, Rocha explicou ainda que atualmente, quando um político é condenado em primeira instância e recorre, ele ainda permanece inelegível, mesmo tentando provar sua inocência, entre aspas para ele. Mas a partir do primeiro colegiado que a pessoa foi julgada, ela já começa a pagar a pena e sem saber se lá no final a pessoa vai ser inocentada ou não, mas já começa a pagar. Já fica inelegível, contou ele. Continuou. Tem casos de processos que passam 12 a 15 anos. Quando chegar o julgamento do trânsito em julgado, se ele for inocentado, já pagou pena lá atrás. Mas se for condenado, ele vai começar a pagar 8 anos de pena a partir da lei. Agora, um fato que o UOL trouxe aqui foi o seguinte. O UOL está trazendo aqui que existe um acordo entre a filha de Cunha e o PT para poder diminuir a pena, né? Isso ainda ontem, no dia 3 de setembro de 2024. O Senado negociou, aprovado nesta semana, um projeto que diminui a pena na lei da ficha limpa. A proposta é da filha do Eduardo Cunha. Teve relator do PT e deve reunir votos da direita, da esquerda e do centrão. O que aconteceu? No novo texto, o tempo de 8 anos inelegível começa a ser contado a partir da condenação. Também foi estipulado um prazo máximo
máximo de 12 anos, sem direitos políticos, nem possibilidade de se candidatar a cargo público. Na regra anterior, os 8 anos passavam a ser contados quando terminava o cumprimento da pena a qual o político fora condenado. Com isso, a inelegibilidade poderia terminar sendo bastante longa. A alteração acontece depois de um acordão entre os partidos. O alívio dos políticos já tem apoio das siglas de esquerda, direita, centrão, no Senado e na Câmara dos Deputados. A proposta é da deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro. Ela é filha do ex-deputado federal Eduardo Cunha, que foi alvo da lei da ficha limpa e ganhou notoriedade ao conduzir o processo de impeachment de Dilma Rousseff, do PT, quando ele presidia a Câmara dos Deputados. A reação negativa da sociedade é esperada, mas os parlamentares não se importam. Um senador definiu a situação como feia do ponto de vista da imagem, mas ele afirmou que é preciso arcar com as críticas. Agora, se isso tudo for verdade, por que o senador Humberto Costa, do PT, nesse caso aqui, o senador Humberto Costa, do PT, por qual motivo ele está simplesmente revoltado com o que está acontecendo e não quer que isso seja aprovado, E segue. A aprovação relâmpago na Câmara. Os deputados usaram manobras para aprovar o projeto em 48 horas. Ele foi apresentado em 12 de setembro de 2023 e deveria ser encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, burocracia que leva alguns dias, mas o relator foi designado no dia seguinte. A tarefa coube a Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. Ele já tinha um texto pronto em que defendeu a legalidade do projeto. O que é estranho, A gente tem que ficar de olho nisso. O que é que o PT está esperando com a aprovação desse projeto? E porque eles mesmos estão alegando que isso beneficiará o ex-presidente Jair Bolsonaro? Ou isso aqui não condiz com os fatos? Ou simplesmente querem usar esse texto, querem usar essa matéria para poder o projeto não ser aprovado e que, na verdade, eles sabem que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, Então a gente não sabe de fato o que é que está acontecendo. Mas vamos continuar. Mas o relator foi designado, isso aqui a gente já leu. Ainda no mesmo dia, o também petista Zeca Disseu, perigoso, perigo, Zeca Disseu, José Disseu, filho do José Disseu, Paraná, apresentou requerimento de urgência. Esta manobra isenta a proposta de passar por outras comissões e acelera a tramitação. A tabelinha entre petistas e a filha do deputado operador do impeachment de Dilma revela a vontade política para aprovar o projeto. A proposta foi aprovada por 345 votos a favor e 55 contra na Câmara. Bem, é significativo, Chegar na Câmara com essa votação expressiva a favor e no Senado o pessoal lá tá resistente, para que não seja aprovado, então a gente tem que ver o que é que está acontecendo. Enfim, somente o Novo e a Federação do PSOL, Rede, orientaram seus parlamentares a irem contra o projeto. Parlamentares justificaram ao UOL que o espírito da lei da ficha limpa não estava sendo respeitado. Eles alegaram que os prazos de inelegibilidade ficavam muito longos quando somados apenas pelo crime cometido e os 8 anos previstos pela lei da ficha limpa. Nas palavras deles, carreiras políticas eram inviabilizadas com 20 anos de inelegibilidade. A ficha limpa é fruto de uma mobilização popular que resultou na entrega de um projeto com 1,6 milhões de assinaturas exigindo maior moralidade dos governantes e parlamentares. O movimento começou em 97 e a proposta só virou lei em 2010. É isso. A gente tem aqui algo que é bem interessante, A gente não sabe o ponto desse acordo, se de fato existe esse acordo, mas estranho é o seguinte: se a gente tem uma aprovação de 345 parlamentares, por uma votação com 345 parlamentares a favor e 55 contra, então a gente tem que pensar o que é que está acontecendo, já que está tendo bastante resistência no Senado e aqui na Câmara foi rapidamente aprovado, A gente precisa entender o que é que está acontecendo. Tem que ficar de olho, Será que essa guerrinha lá no Senado para não aprovar esse projeto é um teatro da esquerda, visto que passou facilmente na Câmara, e aí eles fazem esse teatro no Senado para poder fingir que não querem a aprovação, para poder mascarar alguma coisa? Eu não sei, A gente tem que ficar de olho. Saber diretamente dos parlamentares o que é de fato que está acontecendo, já que isso foi trazido aqui pela UOL. É isso. Me deixa saber aí nos comentários o que é que você está achando dessa proposta, desse projeto de lei da ficha limpa que tenta reduzir, e esse acordo, esse possível acordo entre a filha de Eduardo Cunha e o PT. Porque estranho se tem aprovação de 345 parlamentares e lá no Senado está travando, alguma coisa estranha está acontecendo, certo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e compartilhar com os seus amigos. Forte abraço e até a próxima.